Isso. Bacana. Ótimo. Vamos lá, então. Boa noite a todos, os alunos aí da Universidade Federal do Mato Grosso, nossos alunos do NPJ, as pessoas que nos assistem. Estamos falando hoje a respeito de um trabalho que estamos fazendo junto ao NPJ, né? Que é a parte do laboratório de peças, né? Então, na aula passada nós trabalhamos nesse ano a ação civil pública. Inclusive os alunos vão entregar para mim essa ação civil pública, já tem essa missão. E nós estamos trabalhando um ambiente tanto dentro do direito civil, mas nós estamos trabalhando umas situações marginais. A gente está tentando fugir um pouquinho dessa prática, né, queridos? Dessa prática do dia a dia, de petições rotineiras do NPJ, do Núcleo de Práticas Jurídicas, que a gente encontra todo dia. Então nós trabalhamos na aula passada, por exemplo, uma ação civil pública, de um grupo de interesses homogêneos, né, onde os alunos vão trabalhar uma petição de ação civil pública defendendo o interesse dessa categoria, dessa determinada categoria, em situação de acesso ao transporte público. E hoje nós vamos trabalhar um grupo de vulnerável também, vulnerável, minorias, né, também a doutrina entende como essa categoria vulnerável e até de minorias, dentre várias minorias, né? Inclusive quando o Estado realiza de forma protetiva legislações a respeito disso, eles chamam isso de ações afirmativas. Com certeza você já ouviu falar de ações afirmativas, né? Quando o Estado realiza, ele faz essa função de tentar equilibrar essa balança de desigualdade de determinadas categorias que viveram à margem da sociedade. Então essa crescente onda de proteção às minorias vem das décadas anteriores, né? O movimento LGBTI+, é um desse público, é um público desse sentido. Então nós vamos voltar nossos olhos para esse público determinado. Então essa categoria de vulneráveis LGBTI+, nós tivemos a evolução dele a reboque do movimento feminista, né? Na década de 60, 70, o movimento feminista, nós tivemos a reboque desse movimento, nós tivemos a chamada criminologia care, né? Isso, agora nós vamos dar um pulo lá no direito, lá na criminologia explica isso, criminologia care, né? Care significa estranho, diferente, e essa criminologia care, ela vem estudar essa evolução da proteção a essa classe de vulneráveis, né? Essa classe de vulnerabilidade que é essa categoria LGBTI+. Então, nesse sentido, a criminologia care, ela vem trazendo essa ideia, esse estudo. Mas antes disso, é importante lembrarmos que antes da ideia de proteção a um sentido de felicidade, de busca da felicidade, da pessoa assumir a sua postura de opção sexual, antes disso eu tenho uma base do princípio da dignidade da pessoa humana. Não há como nós nos afastarmos disso, né? A base é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? E aí nós vamos remontar desde a Magna Carta de 1215, depois a Declaração Universal de Direitos Humanos em 45, depois a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos. Então tudo isso baseia o princípio da dignidade da pessoa humana. A partir desse paradigma máximo da dignidade da pessoa humana, nós podemos partir para a ideia da proteção a essa liberdade, a essa proteção à liberdade sexual, que inclusive até é imputado como um direito garantido pelo direito penal, né? Nós temos lá os crimes de liberdade sexual estabelecidos dentro do nosso ordenamento interno. Então, nessa ideia, nessa concepção, tivemos uma evolução dessa doutrina, desse movimento care, né? Que inclusive identifica 3 formas de violência homofóbica hoje, né? Identifica a violência simbólica, que é uma violência cultural homofóbica, né? Violência institucional, o próprio Estado, né, realizando isso, e a violência interpessoal, que é a ideia da homofobia no caráter individual. É interessante quando você traz à baila essa discussão, né? Até eu estava conversando com outros alunos, você traz essa discussão, principalmente o público patriarcado, machista, né? O Brasil tem essa tradição católica, tudinho. E quando você começa a falar desse assunto, você percebe no rosto dos homens um sorrisinho no canto da boca. Não queira, a pessoa ele acha engraçado tratar disso. É interessante, as pessoas acham engraçado falar de um grupo de vulneráveis, as pessoas, eles dão uma você pode perceber, você começa a conversar, a pessoa começa a achar isso engraçado. Já imagina uma drag queen, imagina uma pessoa assim transformada, imagina as piadas que são realizadas para esse grupo de vulneráveis, é que as pessoas às vezes não se colocam, às vezes, nessa posição contrária, né? Nessa posição que esse público sofre. Tem que ver analisar tudo como, professor, é a opinião, a vontade de cada um. Ele quis assim. A mulher também não quis ser mulher, mas ela é mulher e também houve uma evolução da ideia de repressão ao crescimento dos direitos da mulher. Então,
É um grupo vulnerável, é um grupo que deve ser observado. Nós tem que trazer à baila esse conversa, esse debate. Tem que analisar que existe esse grupo, essas normas protetivas a esse respeito para esse grupo. Ainda é ínfima ainda essa quantidade de normas protetivas a esse grupo, mas é um trabalho a ser discutido. No próprio mestrado mesmo tivemos um rapaz que fez uma dissertação a respeito dessa inserção, dessa ausência legislativa do Estado quanto à proteção a esse público, necessitando até o Supremo fazer uma interpretação conforme e tipificar conduta, né? Que não é a função do judiciário, mas é acabar tipificando conduta, que agora a gente fala a respeito disso. Então, nesse movimento, nós temos alguns julgados, que é bacana aí você, nossos alunos aqui da UFMT, que logo serão procuradores da República, serão juízes federais, serão excelentes advogados, aí serão aí defensores públicos, serão promotores de justiça, né? Então, essa galera aí, ou alguns vão continuar morando com a mãe, pai, não fazer nada, ficar em casa mesmo, só curtindo. Tem às vezes, professor, tá bom demais ficar aqui até os 40, beleza, maravilha. Maravilha, mas continua estudando pelo menos, né? Então essa galera, olha só, se você, tô brincando, mas realmente eles querem mais, sempre todas as pessoas querem propagar, crescer na carreira. Então você vai ter que dominar esse assunto para concursos mais avançados, tá? Concursos básicos também precisa mais concursos mais avançados para carreiras jurídicas mais avançadas. Você vai ter que dominar essa parte legislativa, tem que dominar a parte quanto a esse assunto para questões principalmente dissertativas, tá? Ela é muito cobrada dissertativas. Nesse sentido, existem alguns julgados no sistema europeu, né, de direitos humanos. Lembra que nós temos o sistema UNOSIANO, que é o sistema internacional de proteção de direitos humanos, e eu tenho o sistema interno, sistemas regionais, que é o interamericano, o europeu propriamente dito, o sistema asiático, europeu, o arábico, para muito sistema dos Emirados Árabes, daquela região ali, e também na parte do sistema africano. Ainda são pequenos em desenvolvimento, mas ainda existe, já se localiza na história esses sistemas. Então o sistema europeu, inclusive o sistema europeu é diferente do nosso sistema aqui, né? No sistema nosso aqui, não tem como o Kleber Pinho ir direto na corte interamericana. Eu tenho que passar pela comissão, para que a comissão me possa me representar junto à corte. Lá no sistema europeu não, lá tem o trabalho de petições diretas, você tem a forma de petições diretas no sistema europeu. E lá tem pelo menos aí 4 a 5 casos muito importantes que você tem que lembrar. Caso Davis North versus a Irlanda, que foi uma situação de tipificação de crimes, né? Era tipificado crimes à prática homossexual, consensual entre adultos, foi tipificado como crime na Irlanda. E aí isso foi levado até a Corte Europeia. Tantos outros mais, né? Caso Perkins versus Beardsley, e tem outros mais, caso Christine, caso Fetter. É interessante dar uma olhada nesses casos aí, os alunos da mentoria, o pessoal da UFMT, dá uma olhada nesses cases, para que ele tenha base para que você possa montar as suas peças e até as suas dissertações. Né? É muito bacana, né? Com o próprio magistrado, quando o magistrado ele vem diante de uma petição, o advogado, muito bem estruturado, vem trazendo casos, né? Ele sai um pouco da casinha, ele vai buscar outros casos fora, principalmente casos internacionais, para fundamentar a sua tese, para fundamentar a sua dissertação, para fundamentar a sua peça, sua petição inicial ou outra peça jurídica. Agora, no nosso sistema interamericano, esse caso já foi cobrado em provas, né? É o caso do Atala Rifus versus Ninhas versus Chile, né? Atala Rifus e Ninhas versus Chile, que foi o caso de uma juíza, né? Que ela separou, tinha 2 filhas, e aí o esposo entrou com uma ação para que buscasse a guarda dessas crianças, definitiva, pelo fato de que a mãe tinha um relacionamento homossexual, e ele falou que isso afetaria o crescimento das crianças, e os tribunais inferiores acataram internamente no Chile isso, e isso chegou até a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, para questões de homossexualidade, um caso paradigma, importante, no nosso sistema, é esse caso Atala Rifo versus Ninhas versus Chile, tá bom? Então guarda esse material, esse ponto aqui importante. Se você não entende nada, professor, mas se você guarda esse case para que você possa utilizar como um coringa aí para qualquer situação futura, uma petição ou até uma dissertativa mais avançada, de uma prova mais avançada de concurso público, tá bom? Beleza? Continuando, nesse contexto, eu tenho vários, além desses julgados, eu tenho o princípio de Yogyakarta, né? Yogyakarta na Indonésia, né? Esse princípio estabelece vários princípios, várias normas que protegem de forma mundial, de forma global, a proteção a esse público específico. Então, o princípio da Yogyakarta é um princípio básico, é uma norma que você tem que conhecê-la,
tem que conhecer no âmbito internacional para que você possa fundamentar as suas peças. Além dela, também o relatório da Corte, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que eu vou falar agora. Então, são dois instrumentos que você tem que manjar do âmbito internacional. O princípio de Jakarta e, além disso, o relatório da Corte Interamericana de Direitos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Bacana? Então, esse princípio ele vai trazer o quê? É o primeiro documento internacional que trouxe a ideia de proteção aos direitos humanos nas áreas de orientação sexual e identidade de gênero. Tá? Então, nesse contexto, nós tivemos aí esse julgado, esse conjunto de princípios que formam esses princípios da Jakarta, que foi feito na Indonésia no ano de 2006. Tá? Então, nós temos no âmbito interno. No âmbito interno, nós temos a evolução de jurisprudência, de normas, né, a respeito da evolução, a proteção a esse público específico, né. Eu tenho lá, já vou direto aqui, eu tenho a união estável que foi consagrada em 2008, primeiro pelo STJ, depois o casamento pelo STF em 2011, depois o registro em 2013, depois a alteração do nome em 2016, depois a possibilidade de herança pelo STF em 2017, essa aqui não está no material, se você quiser anotar, né, tem um provimento 73 de 2018, o provimento 73 de 2018, que trata do procedimento para a alteração do nome, tá? Eu não falei isso no material, eu quero que você anote esse provimento aí, que a gente vai utilizar ele agora na montagem da peça. Provimento 73 de 2018. Provimento 73 de 2018. Anota para mim, por favor. Vamos precisar dessa peça agora. Aliás, vamos precisar desse fundamento para a nossa peça. Em 2019, nós tivemos o julgamento da ADO, que tipificou o crime de racismo na conduta homofóbica, e também esse caso, interessante que pouca pessoa fala, mas o homicídio também, se tiver fundamento homofóbico, o Supremo entendeu que seria a tipificação do crime de homicídio torpe, tá? Então, se houver homicídio homofóbico, a gente não costuma falar isso. A gente fala muito, houve uma nova hipótese de racismo que é enquadrado na situação do homofóbico. Beleza. Mas também, se for morte, teremos aqui o homicídio qualificado de forma torpe, né? Alguns discutem, né? Porque isso seria o que? Uma forma de analogia em Malam Partem, né? E pelo fato de que crime só se cria através de lei, né? Crime só se cria através de lei. E como o Supremo vai poder fazer isso? Como o Supremo pôde fazer isso? Fazer uma norma, tipificar um crime, sendo que não é no legislativo, né? E aí nós vamos para uma outra questão, que é uma questão de utilitarismo, de uma situação digamos, de mitigação dos direitos fundamentais, e até o princípio da legalidade é a mitigação dele para a aplicação da dignidade da pessoa humana. Então é uma outra conversa até mais aprofundada quanto a isso. Depois a gente pode até abrir uma conversa depois, todos os anos juntos, a respeito dessa decisão em específico, e estudarmos a natureza jurídica dessa decisão. Então nós tivemos toda essa evolução. O último agora tem uma resolução de 2020 que trata a respeito da população carcerária de gays, bissexual, transexual, travesti, tá? Que é a possibilidade de cumprimento de penas alternativas, né, de forma monitorada, tá? Inclusive ela foi alterada agora em janeiro de 2021, essa resolução. Essa resolução também não está material. Se você quiser anotar aí no material, se você quiser anotar na página 8 aí, no finalzinho do quadro, se você quiser anotar, coloca lá embaixo, resolução 348 de 2020, para deixar seu material mais atualizado. Resolução 348 de 2020. Ela foi atualizada com a resolução 366, agora de 2021. E aí eu tenho um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como eu disse, é um relatório muito importante, que ela traz os conceitos, ela conceitua o que é o público trans, ela traz a ideia de proteção a todas as vertentes dessa categoria. Ele traz todas as classificações doutrinárias a respeito disso. Ele traz, inclusive, a proteção para público. Olha que interessante, né? Ela menciona a proteção a essa grupos vulneráveis, por exemplo, em povos indígenas. Olha que interessante, ele vê a ideia da proteção das pessoas que se sentem de forma trans dentro de povos indígenas. Então eu teria aqui, pelo menos, aqui duas vulnerabilidades, né? Além de ser, digamos, desse público trans, ele também é ainda indígena. Então teríamos duas vulnerabilidades atuando ali naquela circunstância. Então esse relatório é muito rico mesmo. Eu gostaria
realmente, com todo carinho, se você puder dar um tempinho e ler nesse nosso manuscrito aí, nessa divisão que eu montei para vocês, que realmente é muito importante. Você leu uma vez, acabou, já fica guardadinho na CPU aí, você vai lembrar que existe esse relatório para situações futuras. Beleza? Tranquilo. Vamos agora resolver, vamos montar a nossa peça. A nossa missão hoje é montar uma peça de retificação de registro, né? Então, já falamos da possibilidade legal, e aí nós vamos dar o case, e aí com o caso nós vamos montar a estrutura da peça. Bacana? Bom, a peça é muito simples. Começa-se a questão. Claudionor Alencar Freitas foi registrado em 12 de janeiro de 1980, no primeiro cartório de registro da cidade de Peixoto de Azevedo, aqui no Mato Grosso. Aos 18 anos, Claudomiro mudou-se para a capital do Mato Grosso, onde assumiu a sua condição de pessoa trans. E a partir dessa decisão sofreu com diversos ataques de bullying até os dias atuais, inclusive no campus da faculdade particular em que estuda. Claudomiro hoje atende pelo nome social de Valesca Schmidt de Bragança. Inclusive utiliza o seu corpo para prover o seu sustento pelas ruas da capital, sendo também dependente química em tratamento. Nesse contexto, ela procura a Defensoria Pública da capital para conseguir realizar a tão sonhada mudança do registro de nascimento. Nesse momento, se declara hipossuficiente, apresenta fotos e documentos que corroboram o alegado e uma lista com duas amigas que podem provar também o alegado: Antônio de Siqueira Bortoleto, alcunha Brigitte Pega Fogo, e Manuela de Sá Alves, alcunha Pedrão da Mecânica, como membro da Defensoria Pública, propõe ação judicial cabível apresentando todos os fundamentos fáticos e jurídicos. Gente, você pode dar até risada dos apelidos das amigas dela, mas é verdade, esse caso é verídico, viu, gente? Esse caso aconteceu mesmo. Bom, como está sendo gravado e vai ser exposto essa aqui, eu vou me omitir da faculdade onde eu trabalhava. Mas eu estava na faculdade, no NPJ da faculdade particular, e chegou mesmo um aluna, né? E ela relatou o caso, ela estava sofrendo bullying dentro do campus, né? Onde nós trabalhávamos na época. E ela realmente trouxe esse fato para que pudesse realizar a mudança do registro dela. Beleza? Bacana? Chegamos. Essa peça, pessoal da mentoria pessoal da MPJ, preste atenção. Essa peça você pode ser tanto quanto membro da Defensoria Pública, como advogado particular, tá? Eu vou deixar aberto. Se você for como advogado, a qualificação vai ter que colocar escritório. Se for defensoria, colocar o fundamento da Defensoria Pública, beleza? Então, eu vou deixar aberto para você montar a peça nesse sentido. Podendo ser advogado particular, também podendo ser defensor público. Bacana? Beleza? Maravilha. Vamos montar a peça. Vamos lá. O que eu tenho para montar a peça? Deixa eu arrastar aqui para o lado. Não tem como arrastar. Beleza. Vamos aqui. Endereçamento. Para onde vai essa peça? Pessoal da FNT, vamos lá, tem um modelinho no final, né? Já fiz um modelinho no final para vocês, né? Ao juízo da onde? Da vara da onde? É vara de família? Primeira coisa, quando a gente vai descobrir o que é a jurisdição, primeiro eu vejo se ela é internacional ou nacional. É nacional. Se é nacional, tem que ver se é juízo especial ou comum. Se é especial, é trabalhista, eleitoral ou militar. Não é o caso, então é comum. Se é comum, eu tenho que ver se é federal ou é estadual. É estadual, porque não está no 109 da Constituição essa matéria. Se é estadual, eu tenho que saber qual é a vara específica para isso. Existe vara especializada para isso, para mudança de retificação de nome? Eu tenho que ver isso, mas existe uma regra. Se eu vou fazer o pedido, eu vou fazer o pedido para quem mudar? Vou pedir para um cartório, é isso? O cartório vai fazer a mudança, sim ou não? Sim, né? O cartório está vinculado a quem? O Estado. Então, eu vou ter que fazer esse pedido aonde? Vara comum ou vara fazenda pública? Fala. Vamos, gente. Comum. Pedro falou comum. Stephanie, fazenda pública. Vamos lá? Professor, assim, compra a fazenda não é tipo só quando envolve algum erário do Estado? Beleza, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa ação de retificação é uma ação de jurisdição contenciosa ou é jurisdição voluntária? Voluntária. Beleza, então a fazenda ela pode fazer isso também, tá? Não é só ação contenciosa, ela pode fazer também mudança de registro nela. Bacana? Então, se é voluntária, não vai ter outra parte, não vai ser em face de alguém. Entendeu? Ela, como é jurisdição voluntária, não vai ter em face dele, não vai ter um réu aqui.
É um pedido apenas uma pessoa para poder mudar, retificar o nome dela. Bacana? Beleza, então descobrimos que é Fazenda Pública. Beleza, mas qual comarca? Cuiabá ou Peixoto? Domicílio dele ou onde foi feito o registro? Vamos, gente. Estou falando com os alunos da UFMT do quarto e quinto semestre aqui. Só crânio. Os melhores do Brasil. Quiçá da América Latina. Vamos lá. Peixoto. Letícia mandou Peixoto. Bacana. Onde vai ser feito? Alguém mais? Eu posso fazer em Cuiabá e pedir, no final, fazer um pedido para que seja oficiado ao cartório de registro do Peixoto para que ali seja alterado? Posso fazer isso? Pode ou não pode? Posso. Bacana. Sim, bacana. Eu também posso entrar com ação diretamente em Peixoto? Sim. Então nós descobrimos que essa competência ela é relativa, tá? Ela não é absoluta. Então eu posso propor a ação tanto na capital e ao final eu vou ter que ter um maior cuidado para que seja oficiado o cartório do Peixoto para ali seja retificado na base dos registros nos livros o nome que vai ser retificado, ou eu posso propor diretamente na cidade de Peixoto de Azevedo. Bacana? Fechou? Então vamos fazer assim, ótimo. Então vamos deixar em aberto a comarca D e vamos tocar o barco. Beleza? Mas entendemos o raciocínio. Bacana. Vamos ter que qualificar ele aqui, né? Ele é Claudomiro, né? O nome dele lá, Claudomiro Alencar, né? Vamos botar o nome dele, Claudomiro Alencar, né? Aí entre parênteses, vamos colocar o nome social, o nome que realmente ele pretende ser chamado, que é Valesca Schmidt de Bragança, né? E aí eu vou fazer a qualificação dele. Nacionalidade. Eu posso colocar nacionalidade. Estado civil. Que mais? Com RG e CPF. Tal. Você pode colocar também com registro civil, com cadastro da pessoa física, número tal. Você pode colocar também? Pode, não tem problema. Okay? CPF tal. Tem algum requisito especial, Elias, para a qualificação da parte autora depois com o novo Código Civil de 2015? Código de Processo Civil de 2015? Me ajuda aí, Elias. Bom, professor, não estou lembrado agora no momento. Eu teria que dar uma olhada no código. Fica à vontade. Se você quiser, acha para nós então os requisitos da peça aí e manda para nós aqui para a gente poder preencher aqui agora. Residente domiciliado local tal. Porque antes era isso. Qualificação, nacionalidade. Dá uma olhada, eu acho que é o artigo 219. Dá uma olhada aí. Quem puder ajudar já o Elias achando aí os requisitos da petição inicial, vê se aí é 219. Tem um requisitinho especial aí que apareceu agora com 2015, que não tinha. Me ajudem. Letícia, Pedro, Stephanie, Alice, Raquel, Mila. Vamos lá, Renatão, acha para nós aí. Acharam? Vamos, gente, tem que assistir aula com código. Me ajuda. É o artigo 319. Em respeito à qualificação, eu mandei no chat aí o inciso 2º do 319. Tá, só veio a petição inicial indicará o nome, prenome do Estado Civil, a existência de união estável, que não é o caso, a profissão, o número do registro CPF, bacana. Vamos botar aqui profissão. Mas tá faltando alguma coisinha aqui. Cadê o e-mail? Endereço eletrônico. Não tem endereço eletrônico? Exigência? Sim ou não?
Me ajudem. É necessário o e-mail? Sim ou não? Sim, bacana. Sim, é necessário. Qual que é o inciso, Elias, que fala? É o inciso 2º do 319. Você copia para mim, por favor, aqui no chat, para a gente poder ler todos juntos? Copia aqui, joga aqui para nós. Olha lá, os nomes, pronomes, estado civil, existência do meu estado profissional, ou no cadastro operacional, endereço eletrônico, o domicílio, a residência, o autor e do réu. Beleza, endereço eletrônico, bacana. Então, ficando assim. Aí ele vem por intermédio. Aí vamos colocar aqui. Se for defensoria pública, você vai colocar o fundamento legal, constitucional e pela defensoria pública. Se for advogado particular, você fica à vontade, vem por intermédio do seu fiel advogado, fulano de tal, com escritório local tal, que onde recebe suas petições de praxe, com fundamento no artigo tal. Qual artigo vamos colocar o fundamento da peça? Vai lá no modelinho. Tem um fundamento que eu coloquei lá. Fundamento. Opa. Ah, tá. Aqui seria se for. Tará, ah, tá. Fundamento vem depois da ação, né? Vou colocar fundamento intermédio do seu fiel advogado. Propor. Vamos botar aqui propor. Vamos fazer certinho como modelo. Ação de retificação de registro. Ok. Aí eu coloco o fundamento. Com fulcro nos artigos 1º, inciso 3, 3, 4 e no 9.6 da Constituição Federal, bem como nos artigos 55. Acha para mim esse 55 parágrafo único aí, Stephanie. Vê para mim o que fala esse 55 parágrafo único da Lei 6.015/73. Renato, vê para mim o 57. E Mila, vê para mim o 58 da 6.015/73. Lê para nós aí. Quem achar já vai ler. Stephanie, vê para mim o 55 parágrafo único. 57, 58. Renato, 57. Mila, vê para mim o 58. Da 6.015/73. O que fala? Bora, gente, participa. Beleza, esse aqui é o 55. Quando declarar... Ah, tá ótimo, maravilha. Os oficiais de registro não registrarão pronomes suscetíveis de expor ao ridículo aos seus portadores quando dos pais não se conformarem com a recusa do oficial este submeter. É colocar o nome do filho de 1, 2, 3 Xerox, né? 1, 2, 3 Xerox. Esses dias eu estava assistindo o esporte, o rapaz ele colocou o nome dos 4 jogadores do Flamengo. Colocou Gabriel, como é o nome daquele espetadinho, cabelo espetadinho, moreninho, o nome dele? Bruno Henrique. Bruno Henrique, Gabriel, aí colocou Gabriel, Henrique, Arrascaeta e o outro lá. Ribeiro. Ribeiro, isso. Maravilha, né? Ficou uma Eu graça. vi isso aí também. Aí o moleque cresce e vira vascaíno, aí ferra tudo, né? Aí vai ter que entrar com ação para retificar o nome, né? Vexatório se ele achar isso. 57, a Mila colocou qualquer alteração posterior de nome só por exceção e motivadamente após a audiência do Ministério Público será permitida a sentença do juiz a que estiver sujeito o registro arquivando-se o mandato e publicando essa alteração pela imprensa. Maravilha. Renato colocou lá a alteração posterior de nome somente por exceção e motivadamente após a audiência do Ministério Público. Beleza. Maravilha. 57 e 58 são similares, né? Isso. O que eu quero falar para vocês? Só por lei, só por norma. Só por lei, fundamento legal, que eu posso fazer alteração. Vocês estudaram isso aqui lá em Direito Civil 1, né? Direito Civil 1, você estuda a parte da direito à personalidade, direito ao nome, prenome. Então, quando vocês aprenderam isso, o professor deve ter dito para vocês em sala de aula, olha, gente, quando tiver um nome vexatório, a pessoa pode alterar, parará. Nesse contexto aqui, Claudomiro não é um nome vexatório. Claudomiro não é um nome vexatório. Mas, aí que é a sacada. Não adianta você chegar na petição e só falar, requer a mudança, mas por que você está pedindo isso? Qual é o fundamento para isso? Por isso que nós vamos ter que trazer um desenvolvimento na peça, trazer essa ideia, o porquê da alteração, entendeu? Então, porque é notório você chamar o cara de impressora brother. Como você chama? Impressora brother. Ah, que legal. Como você chama? Impressora brother. O nome do cara é impressora brother. Isso leva a um constrangimento. É notório, não precisa de comprovação para isso. Todavia, esse tipo de pedido de retificação, você vai ter que trazer uma construção, um raciocínio jurídico a respeito disso. Ok? Não é assim do nada você vai querer mudar, tem que trazer um raciocínio. Então, por isso que é o feeling, a pegada dessa petição.
Bacana? Beleza? Que torna ela interessante, que torna ela bacana para trabalhar. Beleza. Depois disso, vou trabalhar o primeiro ponto, depois da qualificação e fundamentação. Né? Vou repetir a fundamentação, o pessoal que está assistindo agora. Nós colocamos aqui no chat, com fulcro no artigo 1º, inciso 3, e artigo 3º, inciso 4, e no 196, todos da Constituição Federal, base constitucional, inciso 3, dignidade da pessoa humana, vamos falar disso agora, bem como nos artigos 55, 57 e 58 da Lei 6.573, pelos motivos de fato e direito a seguir deduzidos. Você pode abrir agora e abrir uma preliminar, tá? Preliminar. Ok? Preliminar. Você pode abrir uma preliminar agora, ou você pode... Normalmente eu acho bacana você abrir já uma preliminar e falar da justiça gratuita, né? Então, de cara, eu vou fazer já um pedido preliminar de justiça gratuita. Eu estou até invertendo lá o pedido como eu coloquei na minha peça, né? De modelo. Posso fazer isso? Posso, não tem problema, tá? Posso fazer isso. Eu coloco a preliminar de justiça gratuita e vou colocar aquele modelinho de sempre, né? A pessoa tem que ela tem que dizer que ela se reconhece, né? Ela se declara hipossuficiente na acepção do termo assumido que não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento próprio e da sua família. Bacana? Então ele se declara isso perante já o fundamento constitucional e o 98 caput do CPC. Bacana? Beleza? Professor, eu preciso colocar aquela lei lá atrás, aquela de 50. Hoje não mais, tá? O CPC já trouxe essa ideia, o CPC superou essa lei de 50. Então eu posso mencionar, se você quiser mencionar de 50, não tem problema, não foi revogada. Mas para muitos doutrinadores ela foi superada pelo próprio CPC. Então ele se declara que é hipossuficiente, já basta para isso. Antes, quando eu estagiei um tempo na Defensoria Pública, na época da faculdade, o cara tinha que juntar um atestado de pobreza, né? Era extremamente humilhante, né? A pessoa tinha que juntar um atestado que ele era pobre, né? Então isso mesmo era uma situação extremamente vexatória para a pessoa ter que declarar isso de próprio punho, né? Então isso foi suprimido quanto a isso e o CPC trouxe essa ideia capitulada no artigo 98. Beleza? Depois disso eu vou falar dos fatos. Aí eu vou trazer a história, tá? Lembre-se, dos fatos não é só replicar o que está na questão. Não adianta, você tem que trazer um contexto, né? Tem que trazer a histórico, mas com as suas palavras. Máximo aqui, 4 linhas, máximo um parágrafo só, forma bem simples, bem direta. Por quê? Primeiro, não é pontuado nas provas de concurso público e exame de ordem a parte de fatos. Nem quando você for fazer o seu relatório de uma sentença. Nem quando você for fazer um relatório de uma sentença, para algumas provas, até é dispensável a parte de relatório. Então, essa parte dos fatos, a parte de relatório, normalmente ele é esquecido, o examinador nem olha, tá? Mas é importante, como é uma praxe, você fazer as 4, 5 linhas fazendo essa base dos fatos. Depois disso, eu vou entrar no direito, né? E aí vem o balacobaco. Vamos trabalhar aqui. Primeira coisa, vamos dividir em 2 blocos, né? 2 blocos. Primeiro bloco, vamos trabalhar o princípio da dignidade da pessoa humana. Vou fazer um contexto histórico. Vou trazer para ele um princípio da dignidade da pessoa humana, né? Dessa ideia do público LGBTI+. Eu venho quem que eu vou trazer? Vou ter que olhar para fora e vem para fora. Vem de fora para dentro. Então, eu vou começar construindo com quem? Vou trazer a DUDH. Vou trazer a Convenção Americana de Direitos Humanos. Vou trazer o princípio de Yocarda. Não, Yocarda não entra agora aqui não, que eu estou falando só de dignidade da pessoa humana. Ok? E a nossa Constituição Federal. Depois disso, aí eu falo e fecho esse primeiro bloco quanto à parte constitucional, a parte fundamental, convencional, falando a respeito do princípio da dignidade da pessoa humana. No segundo bloco, dentro desse mérito, eu vou abrir o princípio, agora sim, princípio da liberdade, associado ao princípio da isonomia, né? Liberdade e isonomia. Estou viajando? Seria o princípio da liberdade e isonomia? Qual o princípio que seria aplicável aqui? Para ele poder mudar de nome? Me ajudem.
Dignidade da pessoa humana, nós já falamos. Por que não os dois? Sim, Letícia. Liberdade e isonomia. Sim, eu posso trabalhar os dois. Liberdade quanto a essa ideia da liberdade sexual, né? E isonomia pelo não tratamento desigual de uma pessoa heterossexual para uma pessoa homossexual. Bacana. Deixa eu tirar aqui esse tudo que eu montei aqui. Deixa eu tirar aqui. Estava gravando aqui, eu gravei no computador. Bacana. Então vamos lá. Vamos descer a lenha. Vamos de fora de novo. Vamos trazer o quê? Nós podemos trazer o princípio de Iocarda agora sim. Princípio de Iocarda. E isso. E hoje Iocarda. A gente pode abrir com eles. Ele tem muita coisa boa. Posso colocar aqui a Convenção Americana de Direitos Humanos. Posso colocar também um relatório. Um relatório deixa mais à frente. A Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu posso colocar aqui a jurisprudência da Corte. Aí nós vamos falar do Atala e Ninhos. Ok? De fora, vamos aqui dentro. Vou trabalhar o quê? Constituição Federal de 88. Direito Fundamental. Constituição Federal de 88. Não, é isso. Constituição Federal de 88. Bacana, esse é o primeiro bloco. Depois eu venho com a parte legal. Lei. Qual lei que eu vou trabalhar? Legislação. Lei. Qual lei? Aí nós vamos à lei dos cartórios, né? Do registro público. Outra coisa que é importante, né? Já até saliento aí para todos aí, que tem dois queridinhos nas provas de concurso hoje, que eu estava até conversando com uma aluna minha, que é a cartorária, né? Ela passou para cartório, lá no estado da Bahia. Que realmente há uma briga nesse sentido, porque são dois concursos que são mais queridos hoje, né? Só uma dica especial aí. É a parte dos cartórios, né? Porque dependendo da comarca que você pega, você não precisa responder, você não está limitado ao teto constitucional. Então você pode fazer, às vezes, num mês, 1 milhão, já vi cartório fazer R$1 milhão, 800 mil, okay? Você não está limitado a esse teto constitucional. Então por isso que muitos alunos, vejo até juízes, desistindo da magistratura para fazer cartório. E para fazer o cartório, você tem que tem que manjar muito do direito civil, né? E ler vários livros, né, que compõem o cartório, vários livros de registro. E outro concurso que o pessoal fala muito é a procuradorias, né? Procuradorias por quê? A procuradoria possibilita você advogar e, além disso, você defender o Estado, né? Então você tem essa liberdade de advogar e também defender o Estado, e tem muitas vezes a sucumbência também, que é dividido em alguns estados. Então realmente são duas carreiras que o pessoal prima mesmo aí com os olhos, brilha os olhinhos, né? Bacana, volta para cá para a aula. Então eu tenho a lei de cartório que vou colocar como fundamento legal, e aí eu venho fechando com a jurisprudência do STF, STJ, e aquele provimento que eu falei para vocês. Qual que é o provimento mesmo do CNJ? Falei para vocês no início da aula. 98? Pessoa 98. 73, bacana. Obrigado. 2018 ou 2008? 2008, 2018. 2018, bacana. Tá aqui, ó. Então, jurisprudência do STF, jurisprudência do STJ que tenham a respeito. Não precisa falar de união estável, não. Você vai falar direto a respeito do registro, tá? Eu poderia ainda fechar, olha só que bacana. Me deu aqui a cabeça aqui, ó. Princípio da felicidade. Princípio da felicidade como direito social, tá? Existe um projeto dentro do Congresso que tramita sobre isso. Eu posso utilizar a Constituição do Japão e a Constituição do Reino do Butão. A Constituição do Reino do Butão. A Constituição do Reino do Butão e a Constituição japonesa estampam na sua legislação o direito à felicidade como um direito estatal, um direito social a ser implementado pelo Estado. Inclusive, meus amigos, na primeira mudança de transexual no Brasil, realizada pelo SUS, salvo engano, pelo SUS, ou foi pelo SUS, né, que foi realizado, foi pelo SUS? Não me lembro agora, acho que sim, foi pelo SUS. Umas bases da decisão implementada dessa situação da mudança de sexo foi o princípio da
felicidade. Então, se você quiser colocar também o princípio da felicidade para poder fechar esse bloco normativo, sua petição vai ficar top da galáxia mesmo, tá? A gente prima isso pela qualidade, porque se você fazer bem feito ela, gente, acabou. Toda vez que você for pensar em uma petição, você fala, porra, já fiz essa aqui lá no NPJ, me valeu a faculdade, essa parte prática. Serviu para alguma coisa, digamos assim, não só para passar de semestre. Tá bom? Beleza? Bacana. Depois disso, vamos falar a terceira parte, os pedidos. Aí não tem mistério, né? Os pedidos aqui não vai ter mistério. Vou pedir a gratuidade da justiça, né? Já falamos lá atrás. O pedido da justiça gratuita. Vou ter que chamar o Ministério Público aqui, tá? Que tem um artigo 57 da lei que determina a intimação do MP. Vou botar aqui. Depois, aí seja julgado procedente, né? Julgado procedente para retificar o registro civil. Para retificar o registro civil da requerente, expedindo ofício para o cartório de registro da cidade de Peixoto de Azevedo, né? Se for por população aqui, ou lá, você tem que fazer esse pedido de registro da cidade de Peixoto, como nós falamos lá atrás no início da aula. Adequar ao assento civil a regras, consta o nome social e o gênero indicados. Bacana? E aí eu tenho, se você for pela Defensoria Pública, tem que colocar o artigo 128, inciso 1, como eu já disse na fizemos lá passada. Se você for pela DPE, eu vou botar entre parênteses, se for DPE, você tem que colocar esse princípio para intimação pessoal, parará, prazo em dobro. E aí eu coloco o protesto pelas provas, tá? E aí eu posso colocar já aqui embaixo, não tem problema nenhum, tá? Você já pode colocar o rol de testemunha, você coloca ali as testemunhas. Essa rol de testemunha, ele flutua, não há nenhuma imposição, uma regra, você pode colocar tanto aqui, ou pode colocar lá embaixo depois do final da peça, não tem problema nenhum, tá? Mas tem que constar o rol de testemunha. Não é um erro se você fazer isso, colocar de forma errada. Ou um outro local. Fechamento, atribuição da causa, local e data, não coloco o valor, né? Valor estimado, local e data, lembra do termos em que pede deferimento, já é do passado, porque já tem as petições normais. Você não precisa fazer o pedido termos em que pede deferimento, porque já está implícito no pedido lá em cima. Local e data, e aí advogado ou OAB ou defensor público. Simples. Acho que são 150 linhas para fazer essa peça, né? Mas você pode fazer até... Não, faz as 150 linhas, capricha, faz bacana. Se divide por tópicos, faz ela bem estruturada. Bacana. Vou encerrar a gravação, mas vamos datar o prazo de entrega dela. Vamos lá.